Oi, gente, aqui é Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Vim aqui para fazer mais um vídeo, às vezes estou demorando, que quero fazer com calma e com cuidado. Quem puder, compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal. O meu canal é para falar das minhas experiências com a minha paranormalidade. Minha sensitividade, eu atendo como cartomante, como taróloga. E estudei psicologia, fiz duas pós-graduações, estudei hipnose. Trabalhei como psicóloga durante mais ou menos, sei lá, 11, 12 anos, consultório. Optei por ficar trabalhando só com tarô, mas jogava tarô também. Acho o tarô uma ferramenta maravilhosa na mão de uma pessoa que tem bom senso e tem cuidado e tem respeito pelo próximo, porque a partir do momento que você entra no íntimo de uma pessoa, no interior da vida de uma pessoa, a pessoa permite você falar dela e entrar no interior dela. Você está entrando num espaço sagrado que é o eu da pessoa, o psiquismo da pessoa, é a vida de uma outra pessoa e que isso envolve vidas de outras pessoas, porque todas as pessoas estão ligadas dentro de um sistema, amigos, família, filho, namorados, relacionamentos. Então, as pessoas são um sistema, todos nós somos um sistema. Nenhum de nós é totalmente sozinho, porque a gente está ligado a espíritos, antepassados, pessoas que dependem de nós, que têm amizade. Às vezes a gente é muito importante para um amigo, a gente nem sabe o quanto é importante. Tem amigo que valoriza a gente porque tem a gente como confidente, como apoio, como suporte. E quando você tem um amigo, você tem que respeitar muito o segredo dele, o interior dele, não humilhar, não agredir, não invadir e não expor esse amigo a outras pessoas. A mesma coisa, todos os que estão à sua volta, você tem que ter mais cuidado, mais respeito, evitar, né? Expor ou prejudicar outra pessoa, porque quanto mais você respeita o próximo que está à sua volta, que se relaciona contigo, mais próximo da espiritualidade você tá. E é essa espiritualidade que eu acredito, gente, é a espiritualidade de como você respeita o outro que está do teu lado, a pessoa que está contigo, um amigo, colega, conhecido, a pessoa que convive com você, a pessoa que está mais próximo de você, com mais intimidade a você, seja até no trabalho ou mesmo família ou amizade. Então, esse respeito, ele é mútuo, também não pode ser só da sua parte, tem que ser da parte do outro, porque se o outro também não te respeita, já não tem por que você nem se relacionar, né? Já tem um distanciamento emocional. E jogar tarô é entrar no mundo íntimo daquela pessoa, na intimidade, no universo sagrado da pessoa. E eu digo, o sagrado da pessoa é o emocional dela, é a memória dela, é tudo aquilo que ela carrega no interior dela, que está ligado à memória, a sentimentos, desejos, raivas, mágoas, sonhos, esperanças, necessidades, medos, né? Tudo isso é o universo de cada pessoa, que é o sagrado, e são coisas que a gente não conta para todo mundo, conta um pouco mais para a pessoa que joga tarô, que joga carta. Essa pessoa acaba sendo, de certa forma, um confidente, e para isso é necessário respeito ao outro. Mas, assim, no meu caso, eu sou uma pessoa que gosto de falar o que eu tô vendo diretamente. Eu não gosto, assim, de fazer um jogo pra florear o que eu tô vendo. Isso é a minha natureza, é a minha forma de trabalhar. E eu observo que, infelizmente, muitas pessoas odeiam a verdade. Tipo, odeiam ou não querem lidar com a realidade, com a verdade. Então, muitas pessoas gostam de viver de ilusão mesmo. E é interessante a gente separar na nossa vida o que é ilusório e o que é necessário, o que é urgente, né? A ilusão daquilo que você tem naquele momento, a realidade em si, né? A vivência, as necessidades, a realidade, o que você realmente precisa esse mês, essa semana, esse momento agora. Então, assim, eu diria que esse balanço entre desejo, sonho e realidade
Eu diria que essa relação entre realidade e desejo e sonho é meio pesada, porque às vezes a nossa vida não é aquilo que a gente idealiza, né? Aquilo que a gente gostaria, nem a relação com as pessoas é do jeito que a gente gostaria, mas porque depende do outro, do outro querer, do outro aceitar, do outro, né, conviver. E nessas brechas, nesses vazios nas relações, que não é aquilo que você queria, não é o seu desejo que impera, mas o seu desejo é importante, mas o outro também tem um desejo dele, tem a escolha dele, tem as atitudes dele. É nessa brecha que aparecem as frustrações, as ansiedades, os medos, né, as decepções, mas é nessas decepções, nessas frustrações que a pessoa se reconstrói, que ela reorganiza e que ela cria novas relações, novas situações e vê o que ela quer e o que ela não quer daquilo, o que ela pode carregar daquilo, o que interessa. Então, essa elaboração eu considero muito importante. Não só no tarô, mas no dia a dia mesmo, que a vida não é assim, você perdeu hoje numa situação, mas você pode elaborar isso, entender isso, ir adiante e criar outra situação. E tem pessoas que, por conta de muitas frustrações e muitas decepções, às vezes elas estão sem energia, sem força, sem ânimo, sem vontade mais de fazer nada. E isso está ligado à depressão, à ansiedade. Essas pessoas precisam de um suporte, um apoio, perceber a força delas e começar aos poucos novas relações, novos investimentos em trabalho ou continuidade da vida, né? Porque tem gente que leva tanta paulada que às vezes paralisa. Então, é muito delicado você entrar no interior da pessoa, porque você é obrigado também a dar um suporte para aquela pessoa que está totalmente esgotada, ou então dar um alerta para essa pessoa sair disso, quebrar isso. Muitas vezes eu vejo que a pessoa está tão paralisada que ela precisa de um trabalho espiritual. E aí eu me deparo com os preconceitos. Ah, não quero trabalho de magia porque acho que magia é uma coisa... Ah, eu prefiro lidar com Deus, com o destino certo, com o destino de Deus, então não quero mexer nisso. Ah, ofereço um trabalho espiritual. Não, mas aí eu acho que eu não quero mexer, que vai alterar meu destino. Então tem pessoas que têm uma mentalidade pequena e não querem mexer com magia, nem com nada espiritual que mude, que transforme, que mexa no destino dela, que abra. Prefere ficar no destino por si só, um destino, vamos dizer assim, mais kardecista católico, onde nada acontece, as coisas vêm devagar, um pouco, talvez, um dia, uma coisa assim. E a gente vê nos trabalhos espirituais que eu conheço, que vocês já sabem aí, porque eu já falei em outros vídeos, minhas referências, como que o destino da pessoa pode abrir, andar, a coisa pode desbloquear, ter uma abertura, né? uma transformação, uma entrada, uma dissolução de alguma coisa que estava amarrada, emaranhada. Mas as pessoas não querem por questões éticas, católicas ou kardecistas. E eu me deparo com isso, mas assim, de coração, tá tudo ótimo, porque eu sei que o que eu faço do meu destino, das pessoas que eu quero bem, que me ouvem, que eu quero bem. Os que não querem saber também. Agora, é isso, porque a pessoa... É que nem a pessoa tá doente, tem que tomar um remédio, a pessoa não vai tomar o remédio porque não aceita remédio, que é uma cura natural. Entendeu? Nem tudo vem naturalmente. Se você tem coisas que você tem que se medicar, porque se você não medicar, aquela cura não vai, não existe essa cura natural para tudo, entendeu? Enfim, eu acho que tem situações de algumas pessoas que estão muito emaranhadas, muito presas, muito bloqueadas. E às vezes a religião delas atrapalha elas de desbloquear, de mexer e de transformar aquilo, porque elas acham que o certo é o destino que alguém deu para elas e aquele é o destino delas, o que alguém deu para elas, né? E não elas que podem mexer, transformar. Então, assim, quer dizer, o candomblé vê de uma maneira, a magia vê de outra, mas tem uns grupos aí que vêm de uma forma e aí não aceita nenhum tipo de interferência no destino, uma mexida. E mesmo assim a gente joga a carta para ver como tá e ver alguns bloqueios, ver alguns problemas, ver algumas coisas graves, ver algumas interferências pesadas de pessoas. Mas a pessoa, então ora, né?
ora, não é isso? Mas até para orar, tem que ajoelhar para orar e tem que orar com fervor. Porque essa oraçãozinha assim, morna, também não ajuda muito não. Tem que ser uma oração assim de verdade, tem que ser de coração, tem que parar o tempo, o espaço para orar, se ajoelhar, se entregar. Tem que ser uma coisa também mais forte. E tem gente que a oração, meu Deus, não serve para nada, porque é fraca, porque não tem força, não tem entrega, não tem fervor, né? Até para orar tem que ter fervor, tem que ter determinação. Também tem isso. Ainda tem isso. Porque as pessoas que oram de verdade, com determinação e com mais força, às vezes elas conseguem mais bênção. Até isso, né? Até isso existe. E pessoas que são mais devotas de algum santo, como Santo Antônio, São Jorge, às vezes por ser realmente devoto São Cristóvão, São Judas Tadeu, às vezes a pessoa por ser realmente fervoroso, às vezes ela consegue algumas coisas que outras pessoas não conseguem. Não é verdade? Bom, eu sei de várias histórias. Vou falar de um caso de uma mulher aqui, que esse caso faz 15 anos. Pessoa que estava com metástase no corpo todo de câncer. E a cena foi um dia que eu fui na casa dela, porque era uma pessoa que era próxima a mim. Eu diria que era uma pessoa que era minha cliente, mas que eu criei amizade. Porque algumas pessoas que eu atendo, eu crio mais amizade, fico mais próxima, talvez tenha mais afinidade, né? Isso é uma coisa natural de qualquer pessoa. E eu fui na casa dela e ela estava deitada na cama, ela já estava com a notícia da metástase e eu lembro que eu olhei o corpo dela e tive uma visão do câncer. E a visão que eu tive foi muito estranha, fui várias raizinhas. Sabe raízes de árvore? Raízes de árvore. Então, tinha várias raizezinhas de árvore pelo corpo todo. Como se o corpo todo dela fossem raízes de árvore, que tivesse alguma coisa se fixando e firmando no corpo dela, raízes. A visão foi meio angustiante, meio esquisita, foi meio tenebrosa, mas eu achei aquilo meio sinistro. E eu achei que aquelas raizezinhas eram micro raízes de árvore, só um pedaço, só a raiz da árvore com um pedacinho do tronco no corpo inteiro. Foi uma visão bem... Me deu um certo aflição a visão que eu tive. Já tive visões, às vezes acontece até hoje, de ter aflição com o que eu vejo, sabe? Ver alguma coisa que me dá uma aflição, que eu acho meio esquisito, meio... E ela estava com câncer e metástase no corpo todo, ela tinha tido câncer de seio uns anos antes. Claro, assim, que ela fez vários trabalhos e conseguiu viver mais 15 anos e conseguiu neutralizar o câncer. Assim, ela conseguiu neutralizar o câncer e ficar 15 anos a mais sem o câncer alterar nada, vivendo normalmente. Mas essa visão que eu tive naquele momento, ela fez muitos trabalhos espirituais. Mas naquele momento, aquela visão que eu tive foi bem aterradora, assim, bem angustiante. Eu não esqueço dessa visão e eu estou trazendo isso para vocês. Mas era uma pessoa que corria atrás da parte espiritual e corria atrás de trabalhos espirituais e corria atrás de transformações de trabalhos espirituais. E ela era católica. Ela era católica, família católica. Tinha estudado em colégio católico, mas ela corria atrás. Ela corria atrás e ela tinha humildade para correr atrás. E ela era doutora, tinha um monte de título, mas era uma pessoa intelectualizada, mas corria atrás disso. E eu vejo que tem pessoas que têm muita intelectualidade, muita inteligência, muita cultura, que tem até uma religião católica, uma religião mais tradicional, mas correm atrás quando precisam e vão atrás do prejuízo e mexem no que tem que mexer. Eu considero essas pessoas nível de inteligência A, sabe? Gente que sabe que tem onde mexer, tem como fazer, tem como correr atrás, tem onde mexer. Sabe que candomblé mexe, sabe que magia mexe. Gente que vai atrás do prejuízo e luta do outro lado para resolver uma coisa que às vezes é uma doença, às vezes é um problema sério de justiça que não resolve, às vezes é um inimigo que persegue, manda magia, calunia, ameaça,
te agride, te cria milhões de atrito, um inimigo que vive te caluniando com 100 mil pessoas para te destruir a tua honra, tua dignidade, pessoas que são perseguidoras, né? Qual a melhor maneira de calar a boca dessa pessoa? É entrar com processo na justiça de calúnia e difamação? Ou tem outras maneiras? Tem outras maneiras espirituais de você calar a boca dessas pessoas. Ou você pode ser capaz de levar porrada, ficar levando porrada e levando porrada. Pode ser também, entendeu? Pode dar as 10 faces, ou 2, ou 10, ou 5, dependendo de que se a pessoa for falsa, deve ter 10 faces. Porque o falso não tem 2 faces, tem 10. Então dá as 10. Mas assim, ela corria atrás. E ela era uma pessoa extremamente inteligente. Intelectualmente, tudo. Mas tinha essa inteligência que eu digo de percepção de vida. O que tem muita gente aí que não corre atrás é de nada. De nada. Que está se afundando na lama, está assistindo a lama se afundar e não corre atrás de nada. Eu, assim, já corri atrás até de terapia na minha vida há muitos anos. Se precisar correr atrás de acupuntura, eu corro. Humildemente, se precisar correr atrás de floral, eu tomo. Se precisar correr atrás de remédio para ansiedade, psiquiátrico, para ansiedade, eu tomo. E eu acho assim, humildade é quem quer se medicar, quem quer correr atrás de alguma coisa, quem quer melhorar. Agora, quem não quer melhorar, quem não quer se alimentar melhor, quem não quer melhorar um pouco a qualidade de vida, estudar alguma coisa para conseguir alguma coisa, fazer algum curso. Outro dia eu soube que, inclusive, no Brasil tem uma universidade gratuita, a FATEC. E atendi uma pessoa, faz umas semanas já, que está fazendo FATEC gratuita. Eu não sabia. Então, assim, até faculdade gratuita tem no Brasil. É maravilhoso a pessoa fazer uma faculdade gratuita, né? E poder melhorar e procurar um emprego, fazer um curso técnico gratuito, que tem também na FATEC. Então, eu achei essas coisas, assim, interessantes, as pessoas correrem atrás disso, fazerem isso. Porque é uma forma de querer melhorar, de querer investir em você mesmo, né? De querer investir na melhora da sua vida. Mas claro que para investir na melhora da sua vida, você tem que ter autoestima, né? Então tem essa questão também. Se você não tem autoestima, você não vai correr atrás disso. Tem o caso dessa mulher que eu trouxe, que essa visão que eu tive dessas raízes, isso me deu uma agonia, uma angústia, porque era uma visão meio pesadona, assim. Ela realmente estava com câncer no corpo todo, mas ela correu atrás de vários trabalhos espirituais, se estabilizou e já era para ter morrido, que estava com metástase no corpo todo, mas não morreu. Viveu mais de 15 anos e não morreu de câncer. Não morreu de câncer, porque o câncer estabilizou, ela continuava trabalhando, vivendo como se nada tivesse acontecido. Só emagreceu muito, mas estabilizou. E os médicos não entenderam nada, né? Não entenderam nada porque que ela ficou tão estável com câncer e trabalhando mais de 15 anos. É uma história verídica, real. A outra situação que eu vou trazer para vocês é uma enfermeira que eu atendi, faz mais ou menos 10 anos, mais ou menos também, que ela tinha um peso espiritual muito grande, ela vivia muito assim, afundada num peso espiritual muito grande. Ela tinha uma mediunidade, na verdade a pessoa era médium, tinha uma mediunidade meio alta, assim. E ela trabalhava em enfermagem no hospital psiquiátrico, mas era um presídio psiquiátrico, era um presídio onde as pessoas ficavam internadas, mas também presas e internadas, né? Ela trabalhava nesse presídio psiquiátrico. Então, me chamou a atenção isso porque ela vivia mal, vivia caída, vivia bem para baixo, sabe? E era devido ao lugar que ela trabalhava, porque ela trabalhava num presídio, que as pessoas estavam presas e tinha problema psiquiátrico. E o ambiente era bem pesado, entendeu? Tinha muita coisa de tristeza, e eu já observei que essa coisa de esquizofrenia, de problemas psiquiátricos muito fortes, como alguns problemas graves de bipolaridade, claro que tem umas que são muito altas, sempre vai do 1 ao 100, né? Sempre tem vários graus, né? Os graus mais altos, sempre tem uma coisa pesada, espiritual, emocional, é pesado conviver. E como eram muitas pessoas, ela sentia assim esse peso grande e era difícil para ela,
E ela tinha que fazer trabalhos regularmente numa mãe de santo que ela ia, para fazer uma limpeza nela, na casa dela, fazer mexer na parte espiritual para ela conseguir levantar, respirar e fazer as coisas que ela tinha que fazer. Então ela tinha esses problemas e eu lembro desse caso que eu vou trazer para vocês, que ela carregava carrego do trabalho para ela. Mas também porque ela era médium, né? Eu acho que o médium, ele puxa mais. Às vezes ele percebe mais, ele puxa mais, ele fica mais vulnerável. Então, às vezes, ele tem que fazer mais trabalho espiritual para ele não se afetar tanto com o ambiente de trabalho. E tem várias linhas de trabalho espiritual que a pessoa pode fazer, né? Inclusive a Umbanda, né? Que a pessoa vai lá, frequenta, faz um monte de coisas e às vezes melhora um pouco essa situação e ou vai de vez em quando no Pai de Santo, faz algumas limpezas, alguns trabalhos de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses para levantar um pouco, para não ficar tão pesado, né? São as coisas que mexer um pouco nisso, porque ela vivia afetada por isso. É trazer esse caso para você. E tem um caso também de uma mulher que eu atendi, que eu não esqueço ela, porque faz mais ou menos 18 anos, isso faz bastante tempo, mas é uma das coisas que eu anotei aqui, porque que foi uma coisa que eu não esqueço. Que eu atendi ela, é uma pessoa que tem muito sucesso no trabalho dela, bastante sucesso, é bem sucedida. E quando atendi ela, eu vi que tinha muitos espíritos da floresta, indígenas, em volta dela. Tinha muitos espíritos indígenas em volta dela. E ela, a família dela é toda do Manaus ali, toda ligada a Manaus, Acre. E a família dela, em parte, é indígena. Então, ela tem bisavó indígena, avó, que é filha de índio. Então, assim, tem um monte de antepassado de avó para bisavó mesclado com indígena e branco, né? Então, tem muito isso lá, negro, branco, indígena, e ela tem muito antepassado indígena. Então, assim, e as características dela todas eram indígenas, e além do que a família dela era Acre e Manaus, e ela convivia com parentes, tias, primas, que alguns estavam até ligados à aldeia mesmo, né? E a força que ela tinha era muito grande, assim. O que eu lembro é que quando eu fui atender ela pessoalmente, né, foi no lugar que eu atendia na minha casa, a energia em volta dela era muito grande, ela tinha uma força muito grande e era todo de antepassado. Então, o que eu vejo? Que os antepassados, eles meio que seguravam ela, davam um poder para ela, davam uma força para ela. E ela é uma pessoa que tinha uma coisa rara, né, que às vezes eu vejo é raro, uma pessoa ter tanto poder de antepassados tão fortes, que, nossa, antepassados tão fortes que parece que a vida da pessoa tem uma força, tem uma luz, e as coisas andam, e a pessoa se realiza, e a pessoa tem sucesso. E isso acontece devido a antepassados dela, que são muito fortes. E a gente sabe que tem cultos antepassados, né, na linha africana, na linha indígena também, na Seishonoye também, cultos antepassados. Na linha de magia também, que eu te falei que magia, eu falei pra vocês, tem 6 linhas, né? E tem gente que mescla também uma linha com a outra. Então, assim, existe também o culto aos antepassados. Também fazem isso. Porque a partir do momento que você fortalece teus antepassados, você fortalece a sua alma, porque você tá ligado a um sistema, tá ligado a um grupo, tá ligado a outros espaço-tempo, outras histórias de outras pessoas. Então, quando você fortalece os antepassados, você fortalece também essas histórias anteriores a você, que geraram você, que influenciaram o seu grupo, porque dentro de uma pessoa existe um grupo oculto com ela, que são os antepassados, são os mortos e são os espíritos ligados a ela de vidas passadas também, que também fazem parte da aura dela. E quando você, clarividente, vai ver uma pessoa, ele sente a energia, a força daquela pessoa. Mas infelizmente, muita gente que eu atendo, a maioria não está forte, a maioria está fragilizado e fraco. Não é todo mundo que está forte, entendeu? É a minoria, só quem se cuida. Quem realmente se cuida, eu vejo que fica forte. Mas a maioria das pessoas que eu atendo não estão fortes, não fazem nada pelo espiritual
e às vezes estão preocupadas com namoro, com relacionamento afetivo, ou com dinheiro, com trabalho, ou estão com alguma coisa que a pessoa passou de problema com pessoas, rivalidade, alguns problemas que ela tem. Mas a maioria das pessoas que eu atendo, há mais de 30 anos, são pessoas que não se cuidam espiritualmente, que não fazem nada pela parte espiritual, nada. E às vezes elas estão com a vida bastante conturbada, bastante problemática, cheia de problemas, às vezes pesados, às vezes com influências bem nefastas. E muitas vezes essas pessoas, eu falo as coisas, as pessoas acham que eu estou falando porque eu estou querendo ganhar alguma coisa com isso. Algumas pessoas, mesmo eu sendo conhecida, mesmo eu tenho um certo nome, mesmo que eu tenha cliente, mesmo vindo aqui falar no YouTube, as pessoas têm uma mentalidade tão assim, tacanha, entendeu? Que elas acham que você está falando aquilo para ganhar alguma coisa com isso. Quando, na verdade, o verdadeiro terapeuta, a verdadeira pessoa que joga tarô, ela quer ver a pessoa em pé, quer a pessoa levantando, quer ver tudo dela abrindo, tudo dela conseguindo. A pessoa quer isso. Mas não adianta só eu querer. O outro também tem que querer e o outro tem que respeitar também a minha fala, o que eu tô vendo. E às vezes a pessoa, ela não quer isso pra ela, que o terapeuta quer, que o cartomante quer, que o tarólogo quer. Ela não quer. E não é todo tarólogo que joga pros outros e deseja o melhor pro outro e quer o melhor pro outro. Não é todo tarólogo que quer isso. Até porque às vezes não tem afinidade. Então você não vai desejar o melhor para o outro, que você não tem afinidade nenhuma e você acha que a pessoa também não te respeita. Tem muito isso. Mas tem pessoas que nem todo terapeuta, nem todo o profissional de saúde, nem todo o tarólogo deseja mesmo o melhor para o outro. Você vê. Então, e também não adianta você desejar e o outro não querer. Também tem essa... Então eu vejo que trabalhar entrando na vida dos outros, falando da vida dos outros, entrando na intimidade dos outros, é um pouco tenso. Não é fácil, entendeu? Porque o outro, às vezes, não ouve o que você fala, por mais que ele saiba que você tem canal no YouTube, que te conheça, porque o primo foi, porque a amiga foi, porque a mãe foi, porque o marido foi. Às vezes ele não ouve o que você está falando. E às vezes ele não quer fazer nada para melhorar, nem espiritualmente, nem de forma alguma. Ele só quer... Mas pelo menos uma coisa mínima acontece quando alguém joga carta que eu acho positivo, que é o mínimo de reflexão possível. Aquilo que você vai falar vai gerar algum tipo de reflexão, algum tipo de pensamento, algum tipo de insight. A gente chama de insight. É você ter ideias novas, você ter percepções novas, você ter lembranças, você elaborar alguma coisa do que está acontecendo com você. Então eu acho positivo. Mas eu acho que não é fácil você trabalhar com querer melhorar a vida do outro. Sempre que você vai trabalhar com isso, você vai se deparar com bloqueios, com dificuldade de autoestima para se valorizar, para querer isso também. E eu acho fundamental que a pessoa desperte para querer o bem dela mesmo. Porque se você não quer o bem de você mesmo, não adianta outra pessoa querer. E o que é interessante é que você tem que querer o seu bem de verdade. Do que a pessoa fantasiar que vai aparecer um namorado, um homem que vai querer o seu bem. Não, você tem que querer o seu bem primeiro, de verdade. E tem que fazer alguma coisa por você mesmo, pela sua própria vida, para o seu próprio bem. É um caminho que você começa a trilhar e depois aparecem pessoas que também te querem bem, que te respeitam e você vai se relacionando, amigos, né, pessoas que aparecem na sua vida. E você consegue perceber se essas relações são positivas ou negativas ou são tóxicas. Quando você se ama e quer o seu próprio bem, você consegue perceber a pessoa que está num processo destrutivo com você, emocional ou espiritual. Você fica mais alerta para isso. Para isso, a tua consciência de amor próprio é fundamental. A autoestima é fundamental, gente, é fundamental. E aquela coisa, existem vários degraus, né? Um estágio da tua vida é autoestima, é amor próprio. É amor pelo teu corpo, pelo que você come, pelo que você se alimenta, por você dormir, é cuidar da tua saúde física. Depois você cuidar do teu emocional, é você fazer coisas que te façam bem, ir para uma praia, ler um livro, é procurar pessoas que te façam bem, é você ter uma atitude, ir para lugares, estudar, fazer coisas que
você vai sentir que a tua vida tá melhorando, tá vendo algum progresso. Você buscar uma melhora, um progresso gradativo, passo a passo, step by step, pouco a pouco. E ir caminhando para essa direção. E o terceiro nível, claro, é o nível espiritual, né? É você procurar coisas e situações que melhorem o teu lado espiritual. Porque quando você tá bem espiritualmente, o que você sente? Paz, equilíbrio, você sente um relaxamento profundo, você sente uma paz profunda, entendeu? Em princípio é isso. Agora, para você chegar nisso, às vezes você tem que fazer trabalhos, fazer coisas que você sinta um pouco mal para liberar algumas coisas que estão com você, para mexer nisso. Às vezes, no momento que você está mexendo com uma coisa pesada, às vezes você sente mal porque precisa passar por esse sacrifício de sentir coisas incômodas para você liberar alguma coisa. Isso acontece muito. A mesma acupuntura. Quando você, alguns pontos da agulha que ele coloca, o shiatsu, você sente dor. Por que você sente dor? Porque está bloqueado. Então a agulha incomoda, dá uma dor, dá um incômodo, mas você sente que está desbloqueando, que está circulando a energia do teu corpo. É mais ou menos o que acontece com o espiritual. Às vezes, para você mexer em alguma coisa, você dá uma caída para levantar. Você tem que mexer para liberar alguma coisa. Lembrando aqui que nós somos um ser em movimento. Nós não temos raízes. Nós temos raízes assim, temos passado, temos memória. Mas nós não vivemos no passado. Nós vivemos no presente. E nós andamos. Então, nós não estamos parados em lugar nenhum. Nós estamos andando. Nós não temos um pouso em lugar nenhum. Nós somos seres mutantes, andarilhos. Nós estamos sempre andando, sempre fazendo coisas. E lembrando que o mundo está sempre em movimento, o tempo está sempre andando. Então, a gente tem que estar o tempo todo buscando uma transformação interna e uma conexão com o interior para estar nesse equilíbrio, buscando esse equilíbrio de alguma forma. Começa pela respiração, pela calma, pelo relaxamento, pode ser pela meditação, pode ser pela leitura, reflexão. É todo um processo, entendeu? Que você vai desenvolvendo para chegar num amadurecimento, para se tornar um ser adulto, que gere a própria vida e que resolve as coisas que estão em volta de você, reconhecendo quais são os problemas na sua vida que mais te incomodam. Se é trabalho, se é estudo, se é parte de família, se é afetivo. Reconhecer o que mais te machuca, o que mais te fere. E para você mexer naquilo. Como você pode mexer naquilo e melhorar aquilo. Ou mudar aquilo, ou mudar da situação. Ou você caminhar adiante e largar aquilo também. Porque situações que você não consegue melhorar e que não tem resolução nenhuma, às vezes a melhor resolução é você continuar andando, caminhando para frente, rumo a uma organização melhor para sua vida. Então é isso, gente. Eu vou trazer outro vídeo breve em uns dias. Eu gosto de fazer os vídeos, pretendo fazer outro em breve. Vou escolher o tema. Queria agradecer vocês que estão aqui no meu canal. E muito obrigada por ouvirem meu canal. Eu vou prosseguir com essas visões aí, as percepções que eu tenho. E sabendo que a clarividência é um estado mental, emocional, mas que em algum momento é um olho que se abre, que não é o que eu quero ver, e sim o que vem pra mim. É uma tela, tipo um filme, uma coisa que aparece. Assim, gente, como a gente sai na rua, a gente não vê o que a gente quer na rua, a gente vê o que tá na rua, né? Então, assim, é mais ou menos assim, você vê o que tá ali, né? E depois você tem que lidar com aquilo, elaborar e tentar entender o que você viu e explicar pra pessoa ou ver o que você tá percebendo. Mas muitas vezes as coisas que eu percebo são sensações que eu acho que a clarividência também passa por sensações, por intuições, não só imagens só. Mas às vezes a sensação, a intuição e a proximidade com a coisa faz com que você está percebendo alguma realidade que não é sua. A isso se atribui uma mediunidade
E para mim, mediunidade sempre pode ser desenvolvida conforme você vai trabalhando, vai explorando e vai realizando o teu contato com essa mediunidade, levando a sério, você desenvolve. Agora, nem tudo que a gente vê, o que a gente ouve é o que a gente queria. Então a gente tem que tentar entender o que a gente está vendo, falar para a pessoa e falar as sensações que está tendo com o atendimento da pessoa, com o jogo da pessoa, que está vindo para você. E é aquele teu filtro, né? Porque algumas pessoas você vê tão bem, tão crescendo, tão progredindo, tão andando, porque outras pessoas você vê paralisada, parada, nada anda, nada acontece, está tudo bloqueado. Tem que mexer nisso. E porque tem gente que anda para trás, que está tudo perdendo, ela está indo para a ladeira abaixo. Tem que mexer nisso, porque tem gente que está desandando, entendeu? Que está descarrilhada, perdendo. E, claro, trabalhar o emocional e a mente sempre, com certeza. Com certeza, porque às vezes o emocional influencia a pessoa de descarrilhar, de descer ladeira, de perder tudo. Então, o emocional sempre importante. E esse canal aqui é um canal para eu falar das minhas experiências e para refletir sobre elas. Isso pode ajudar vocês a refletirem sobre as suas experiências e sobre o que vocês pensam ou percebem de mediunidade e também de acontecimentos na vida diária, né? Vivências como doença, pessoas que têm mais poder espiritual, como essa menina que tinha um acompanhamento de antepassados fortíssimos, né? Porque algumas pessoas têm isso, mas não é a maioria, é a minoria, que tem antepassados muito fortes. O que eu mais vejo é antepassados que não estão muito fortalecidos, mas pela minha vivência de magia mesmo, tenho certeza que você pode fortalecer isso. Você pode ir lá e mexer nisso. E às vezes só de você fortalecer teus antepassados, tua vida já anda mais, viu? Uma dica aí. É uma dica. Só isso já faz tudo andar. Seixunoye também fala isso. E não é só antepassados não, às vezes abortos, que você tem que ir lá mexer e trabalhar. Às vezes amigo que suicidou, às vezes parente que teve acidente brusco, morreu de um acidente brusco, você tem que ir lá mexer para a tua vida andar. Parente que morreu foi assassinado, pouco tempo passou por um trauma muito grande, teve uma doença muito pesada por depressão, parente que está muito pesado, morreu, você tem que mexer naquilo para você andar, porque às vezes influencia. Não todos os parentes influenciam, mas tem pessoas que carregam alguns que influenciam. Por que umas pessoas carregam uns e outros não carregam? Porque existe uma afinidade espiritual que é do outro lado. Algumas pessoas puxam mais um desencarnado parente, outros não puxam. Não é só mediunidade, eu acho que é uma afinidade espiritual, alguma ligação. E as ligações que a gente tem são ocultas e místicas, porque eu posso ter ligações com espíritos do Egito, posso ter ligações com espíritos da Babilônia, eu posso ter ligações com espíritos de Roma Antiga, e no entanto agora eu estou em Lisboa, estou em 2021, né? Então, são ligações de outras dimensões interdimensionais espirituais. Você pode se favorecer dessas ligações, mas também você pode ter ligações, influências também que te atrapalham. Tem isso também. O ser humano é um sistema, e a gente está ligado a uma série de coisas que não é física, que é oculta, que está no inconsciente também. Mas, vamos lá, para além do inconsciente, existe o espiritual, que não é o inconsciente. E olha, gente, estudei Jung uns 15 anos, ou 20, e vou falar para vocês uma coisa, eu li aquela obra, eu trabalhei com isso, achar que tudo é psíquico é uma palhaçada, porque eu, como médium paranormal, eu sei que o psíquico, ele não é tudo, ele é só uma parte. Uma outra parte não é psíquica, cara. Ela é quase outras dimensões mesmo que influenciam, e não é psíquico. E tem gente achando que encontrou a verdade absoluta com psicologias. A psicologia é muito importante, ela é maravilhosa, mas existem influências espirituais, existe espiritual que é para além do psíquico.
Jung falou de inconsciente coletivo, mas para além disso, existe outras dimensões que o ser humano não tem esse acesso direto, se ele não trabalhar isso. Eu tenho certeza disso. Na prática, pessoas que eu ajudei, pessoas que eu curei, muitas. Pessoas que eu levantei, muitas. E pessoas que eu abandonei, por quê? Porque são pessoas autodestrutivas que estavam querendo jogar o problema delas pra mim e jogar a negatividade pra mim. Daí, ó, corro fora. Porque eu me amo. Aliás, você também tem que se amar. E muito. É a base pra tudo. E nem tudo é psíquico, viu, gente? Muita coisa é espiritual. Mas o psíquico é importante. Porque se você é uma pessoa que não se ama, não tem autoestima, isso te atrapalha muito. Não amar o próprio corpo, não ter cuidado com o corpo, com a alimentação, com você. O pior, tem pessoas que odeiam o próprio corpo, né? Que rejeitam. E tem distúrbios alimentares por conta de problemas psicológicos. Também tem isso. Né? Ou que são viciadas em cigarro, né? O que também atrapalha muito o pulmão e a saúde, a nicotina, e isso às vezes está ligado com ansiedade, com um problema também emocional, psíquico, né? Estamos aqui para refletir, para melhorar. Vamos se cuidar sempre. Eu vou em breve trazer outro vídeo. Obrigadão. Vamos se cuidar.